Tá ok, já estão todos na sala? Podemos começar? Acredito que sim. Então tá, pessoal, bom dia. Eu sou o Carlos Alberto aqui da Serra. Vou apresentar hoje para vocês um papo capacete. Um papo sobre ato e seguro, condições de seguro e fator pessoal de segurança. Antes de iniciarmos, né, a gente tem que, para começar esse tema, a gente tem que saber o que é o acidente de trabalho, porque todos esses três itens estão relacionados diretamente ao acidente de trabalho, ok? Acidente de trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que causa morte, perda ou redução permanente ou temporária da capacidade de trabalho. Alguma dúvida sobre esse tema? Não? Então tá ok. Então vamos seguir. Então o nosso tema hoje é ato inseguro e condições seguras. Eu vou falar para vocês qual a diferença entre um e outro. Ok? Qual a diferença entre ato seguro e condição insegura? Vocês veem aí que eu faço uma pergunta sobre dois assuntos e na segunda estrofe eu coloco três situações, porque tem a terceira que eu acho que é a mais importante e a mais difícil de lidar. Okay? Então existem três situações em que os riscos de acidente de trabalho são gritantes. A primeira é o ato inseguro. O que é o ato inseguro? É o que acontece quando o indivíduo sabe que está infringindo as regras de segurança e mesmo assim o faz, sendo por si mesmo ou por uma ordem superior, colocando em perigo sua vida, de seus companheiros, da sua família e da comunidade. Então é o que eu falo, nenhum trabalho é tão importante que tenha que ser feito com a falta da segurança, porque a segurança está relacionada diretamente com a nossa vida, ok? E você, direto ou indiretamente, você está prejudicando o seu companheiro de trabalho, que está trabalhando com você, a sua família, que vai sofrer muito com o seu acidente, e a comunidade, né? Porque você faz parte da comunidade, sua família faz parte da comunidade, a empresa faz parte da comunidade. Então, o ato inseguro, ele acarreta uma gravidade muito grande se você a cometer, ok? Aí eu coloquei aqui uma fotozinha, né? Aí eu faz tudo ali, está fazendo aquela loucura ali e a esposa sendo obrigada a acompanhar. Né? Aí ela pergunta, será que ele está cometendo um ato seguro? O que vocês acham? Então tá ok. Aí como evitar o ato seguro? Primeiro, procure conhecer o seu trabalho e seja sempre alerta. Ok? Se tiver alguma dúvida, não faça. Não faça trabalho com dúvida, porque infelizmente o resultado vai ser desastroso. Se tiver dúvida na execução de uma tarefa, procure orientação com sua chefia imediata. Ok? O seu chefe imediato é seu cliente direto. Ok? Então, ou seja, o seu líder, ou o seu encarregado é seu cliente direto. Toda e qualquer dúvida na execução da tarefa, você tem que comunicá-lo e pedir orientação. Se ele não souber, com certeza ele também vai subir com a hierarquia. E se aquela hierarquia também não subir, ele vai subir outra, mas não vamos fazer com dúvida. Ok? Onde houver risco, use os EPIs específicos, recomendados pela segurança do trabalho. Então, cada atividade tem seu EPI específico, tá? E o ideal é que todos usem um líquido, né? Ele não vai te atender, né? Tem que ser uma luva, ok? Não improvise, ou seja, de jeito nenhum você pode pegar uma ferramenta e improvisá-la, porque com certeza também vai ser muito desastroso o resultado final. E não brinde serviço. Okay? É lógico que nós não vamos trabalhar como robô, né? Mas a brincadeira tem sua hora certa. Quando você estiver ligado diretamente na atividade, não brinde para não ficar distraído e também cometer um ato inseguro. Alguma dúvida sobre o ato inseguro? O pessoal da sala aí tem alguma dúvida?
vamos continuar. Condições seguras. Aqui mostra bem, essa ilustração também mostra bem, né, uma casca de banana no chão, foi a condição insegura que fez essa senhorinha escorregar, ok? A segunda é a condição insegura, que nada mais é quando a própria empresa oferece perigo aos seus funcionários, quando deixa de realizar as manutenções dos equipamentos, mantém instalações elétricas desencapadas, pisos deformados. Dessa forma, fica fácil entender por que os ambientes mais inseguros ao trabalhador são da construção civil e da indústria. Para que essa situação seja evitada, é preciso a responsabilidade de ambas as partes, empregador e trabalhador. Okay? Então, você está trabalhando numa área, num piso, onde esse piso está todo cheio de óleo no chão, okay? E ele não está em condições de trabalhar, então aquelas condições de segurança têm que ser sanadas antes de iniciar a atividade. Okay? Por isso que é bom a gente fazer o 5S, né? O 5S é muito importante para a gente realizar a nossa atividade. Como evitar as condições inseguras? Não danifique os materiais de trabalho. Não utilize imobiliário ou ferramentas de trabalho danificadas. Colabore com a organização e limpeza do local de trabalho. Sempre que você detectar qualquer condição que possa ocasionar um acidente, avise imediatamente a chefia da sua área, a CIPA ou a segurança do trabalho. Ok? Não faça nenhuma atividade onde as condições são inseguras. Então, comunique uma dessas três, né, pessoas que estão ali e a gente vai procurar a melhor maneira de você trabalhar. A sua participação para a eliminação das condições seguras é importantíssima. Alguma dúvida sobre condições seguras? O pessoal da sala que está nos assistindo também tem alguma dúvida? Então, pessoal, como eu falei, eu ia falar sobre três assuntos, né? Condições seguras, ato inseguro, e esse que eu vou mostrar para vocês agora é o que eu acho mais crítico dos três. Porque os outros dois, a condição segura e o ato seguro, a gente consegue visualizar e a gente consegue sanar aquela situação. A gente pode até parar de fazer o trabalho e não realizar aquele trabalho se uma das duas condições anteriores aparecer. Mas essa daqui, infelizmente, é voltada diretamente para o funcionário. Então a gente não sabe se o funcionário vai ter aquela disponibilidade de falar para a gente como pensar naquele dia. Okay? Então, o terceiro, e que também devemos tratar com bastante atenção, é o fator pessoal de segurança. Okay? O fator pessoal de segurança é a característica mental ou física que ocasiona o ato inseguro e que, em muitos casos, também cria condições inseguras ou permite que ela continue existindo. Então, vou dar uns exemplos a vocês. Doença familiar, estresse, falta de conhecimento das normas de segurança, nervosismo, vícios ou problemas financeiros. Infelizmente, né, atinge muita gente. Doença familiar. Vou dar um exemplo aqui do nosso amigo Tobias. Nosso amigo Tobias chegou em casa ontem e a filhinha dele estava doente. Ele ficou a noite toda preocupado com a filhinha dele, acordado, tomando conta da filha dele, não dormiu, ela não conseguiu ter atendimento, aí ele vem trabalhar. Vem trabalhar, deixa a esposa tomando conta da filha e ele fica preocupado. Como que ele vai desempenhar o trabalho dele de legal se ele está com essa preocupação, né, que ele trouxe de casa? Então, por isso que eu falo, é sempre importante que o relacionamento entre funcionários e cliente direto que eu falo é o líder, ou encarregado, ou supervisor. É importante que você esteja em harmonia. E para quê? Para que a pessoa do dia tenha liberdade de chegar no seu encarregado e falar, ó, hoje eu não estou em condição de trabalhar. Aconteceu isso, e eu não tenho condição de trabalhar. Okay? Agora, se esse funcionário
com um camarada no sério, que falta o serviço, que dá a nota no encarregado, quando ele chegar para falar com o encarregado sobre isso, o encarregado não vai acreditar. Porque ele já deu muitas provas de que não é uma pessoa confiável. Então, por isso que eu falo, no trabalho, a gente tem que ter o máximo de responsabilidade possível para que a nossa chefia acredite no que a gente está falando. Entendeu? Então, o fator pessoal de segurança é esse problema que eu acho muito grave e muito difícil de lidar. Porque pode ser também que o funcionário seja uma pessoa tímida e não fale do seu encarregado que está passando. Né? E pode acontecer um acidente. E o encarregado, sem saber o que está passando com ele, também não teve condições de atender naquele momento. Ok? Aí eu coloquei um slide aqui, ó. Você imagina o que passa na cabeça dessa menina com esses montes de questionamentos sobre ela. Certo? Primeiro, o que as pessoas vão pensar de mim? Então, quer dizer, se ela está desempenhando um determinado trabalho e comete um erro naquele trabalho, então ela já está com aquilo na cabeça, o que eles vão pensar? Ou será que eu vou dar conta do trabalho? Será que eu vou dar conta? Eu não sei. Ó, eu não tenho coragem de realizar esse trabalho. Os outros sabem mais do que eu. Outra coisa também, a pessoa que é mais experiente, ela tem que orientar os menos experientes, não criticar. Não criticar. A crítica, se for uma crítica construtiva, ok. Mas uma zombaria, uma brincadeira fora de hora, você pode acabar com aquela pessoa. Em vez de estar achando que está brincando, você está acabando com a autoestima dela. E ela nunca vai ser para você o que você vai estar esperando. Por quê? Porque toda hora que ela for trabalhar na sua equipe, ela já vai com um fator pessoal de segurança preparado já para ser criticado. Então, aí pode acontecer um acidente. Ok? Ainda não estou preparado para o nosso inimigo. Pô, será que eu estou preparado para realizar esse determinado serviço? Quem que tem que ter essa visão? Os supervisores, os líderes. Ele tem que conhecer o seu menino que está trabalhando e falar, não, esse menino aqui, o Antônio é mais sábio que o João, então eu vou colocar o Antônio nessa atividade e o João vou colocar numa atividade mais leve. Não tentar forçar, porque o Antônio faça um trabalho que o João faz. Porque são pessoas diferentes. Então, cada um tem sua limitação. Ok? E se eu errar? Olha só a pergunta. Já pensou você entrar naquela atividade já tendo medo de errar? O errar é ser humano. Seria muito bom se nós acertássemos em tudo. Seria maravilhoso. Mas, infelizmente, não é. Ok? Aqui, eu não sou tão bonita. Até isso é questionado. Ok? Isso é questionado. Justamente porque nós vivemos num país muito machista, né? E a beleza se sobrepõe sobre qualquer coisa, infelizmente, sobre até a capacidade, a beleza sobrepõe, né? Aí, ó, os outros são melhores do que eu, então, e várias outras. E se ela fizer isso, der errado? Mesmo assim, ela resolver fazer, der errado. Agora, você imagina como que está a cabeça desse trabalhador com esse monte de questionamento. Ok? Então, pessoal, para terminar nossa apresentação, eu peço que vocês trabalhem com segurança, porque alguém espera por você. Certo? Segurança, você é o maior responsável pela sua segurança. Não existe ninguém mais que seja responsável pela sua segurança do que você mesmo. Eu sempre questiono. A segurança é pessoal. Esquece a pessoa do técnico de segurança. Esquece a pessoa. Porque não adianta você falar, agora eu vou fazer uma atividade assim, porque o carro não está aqui, o carro não está olhando, o segurança não está olhando. Mas no momento do acidente, não vai ser o carro que vai sofrer o acidente. Vai ser o trabalhador, vai ser o acidentado. E eu falo, o maior prejudicado em um acidente é o acidentado. Ok? Vamos lá. Eu digo mesmo com esses dois meninos aqui, porque são dois meninos novos, tem idade para ser meu filho. Talvez até para ser meu neto. Certo? Eu fico muito
Então, se eles se acidentarem, a empresa vai parar, vai fazer uma reunião, ok? Daqui a 2, 3 meses, só os amigos bem chegados deles vai estar falando sobre o acidente que aconteceu com ele. Daqui a um ano, vou colocar assim, hipoteticamente, mas daqui a um ano, ninguém mais vai estar falando sobre o acidente que você sofreu. Mas você vai estar carregando aquela sequela do acidente pelo resto da vida. Ok? Então, sempre falo, o maior prejudicado em um acidente é o acidentado. Ah, já tem um serviço rapidinho, preciso colocar o óculos, não quer. Só vou bater um prego aqui e total. Aí naquela infelicidade ele bate o prego, dá uma resvalada no martelo e no olho dele. Entendeu? Então aquela rapidinha que ele achou que dava para fazer e ele fez uma volta de 360 graus, não viu que não tinha ninguém, aí ele foi fazer e infelizmente não se inventou. Então eu peço a todos. Trabalhe com segurança, porque alguém espera por você. Alguém espera. Se não é casado, mas tem namorada, se não tem namorada, tem irmão, se não tem irmão, tem irmão, se não tem irmão, tem pai, alguém espera por você. Até o senhor José lá da venda espera você para que no final da tarde você vai lá e toma um querosene que você tem que fazer. Se você não chegar lá naquele dia que você fazia todo dia, ele vai estranhar, olha, cadê o carro? Todo dia ele vai estar aqui para tomar uma cachaça e você não faz. Então alguém espera por nós. Beleza? Segurança. Você é o maior responsável pela sua segurança. As considerações finais. Nós, do SERG do Grupo Sumatec, agradecemos a todos os participantes pela interação sobre esse tema tão importante para a segurança do trabalho. Estamos à disposição para que nosso relacionamento se torne cada vez mais harmonioso e profissional. Um grande abraço a todos e um ótimo dia. Ok? Alguma pergunta? E aí, pessoal, o pessoal que está compartilhando com a gente o Papo Capacete, alguma pergunta a fazer? Ô, Carlos. Pois não? Bom dia, Alex Sumatex. Matriz. Cara, obrigado aí pelas palavras. Acho importante o assunto sobre ato seguro, condição segura, fator pessoal. Eu acho que tem que ser um assunto, tem que ser bem mais trabalhado, porque é amplo, né? É simples de se falar rápido, mas é amplo. A gente consegue, eu acho que é bem abordado, tá? Obrigado aí pelo seu tempo aí, pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, desculpe aí pelo atraso, né? Porque nós tivemos um probleminha aqui, mas foi resolvido a tempo. Mais alguém? Alguma pergunta a fazer? Alguma colocação? Então tá, pessoal. Obrigado, um bom dia de trabalho a todos. Deus nos abençoe. Pois não? Então tá, pessoal. Obrigado. Gente, deixa eu falar uma coisa. Esse terceiro item que você falou sobre o fator pessoal, às vezes a pessoa fica acanhada, sem jeito de falar com o seu líder, com o seu encarregado, ou com o seu chefe de setor. Pode procurar o RH também, tá? Disponível tudo que quiser conversar com ele, tá? Um abraço a todos. Muito obrigado aqui pela ajuda. A gente precisa ter a mesma coisa. Hã? A gente precisa ter a mesma coisa.